Amém? Meus irmãos, hoje eu não fiz um slide, mas eu queria que você acompanhasse comigo os textos bíblicos e eu quero compartilhar um pouco com você nessa manhã sobre a vida do apóstolo Pedro. Pedrão é um cara maravilhoso, ele é um homem que escreveu tantas coisas no Novo Testamento, um homem que se tornou cada vez mais amoroso depois de um encontro com Jesus. Mas ao mesmo tempo eu também queria falar com vocês hoje sobre uma coisa que esteve muito presente na vida de Pedro, que foram conflitos. Você pode repetir essa palavra comigo? Conflitos. Conflitos. Pedro foi um dos discípulos que mais teve conflitos. Teve conflitos com Jesus e não foi um, não foi dois, foram vários. Pedrão é um cara osso duro de roer, mas quando foi tocado pelo amor do Senhor Jesus, ele foi transformado num homem amável, que depois a gente vê a carta de 1ª, 2ª, 3ª Pedro, a gente nem reconhece, nem parece que é o mesmo Pedro que estava antes, discutindo, batendo boca com Jesus, não é verdade? Eu queria ler com você o texto que está lá em Lucas 6, no versículo 45, Lucas 6, 45, diz assim: a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que está cheio o coração, certo? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Essa é a realidade de todos nós. Nós podemos pensar muitas coisas, mas nós normalmente falamos o que está no nosso coração. Tem um texto de Provérbios que diz que as pessoas às vezes podem falar palavras belas e positivas, como se fosse um esmalte em um vaso de barro, mas por dentro o seu coração não tem nada de doçura. Às vezes a gente tem um costume na nossa sociedade e nos nossos dias que nós vivemos, de evitar conflitos ao máximo. Então, se nós temos, e quando eu falo de conflito, eu não estou falando de briga, tá, gente? Estou falando de sentar e brigar. Mas todo relacionamento envolve um conflito. Pensa nos relacionamentos que você tem. Quantos casados nós temos aqui? Levante sua mão aí. Você tem conflito, casado? O Gustavo pergunta óbvia, né? Mas assim, os solteiros também têm conflitos. As pessoas que não estão casadas, sejam que se tornaram viúvas, se não vivem com alguém, ou têm filhos, gente, o conflito, ele é quase parte do relacionamento. Por que o conflito é parte de um relacionamento? Porque são duas pessoas completamente diferentes. São pessoas completamente diferentes. Deus nos criou assim. Deus nos criou com individualidade. Mas a nossa individualidade não é motivo para nós nos separarmos. Jesus, quando chamou seus discípulos, ele chamou seus discípulos cada um de uma maneira diferente. Você tem Mateus como um cobrador de impostos. Você tem Pedro como um pescador, Pedro, Tiago. Você tem pessoas diferentes. Muitos do que se tornaram discípulos de Jesus, entre eles mulheres que bancavam as viagens missionárias depois também, não só de Jesus ofertando a Jesus, mas também a Paulo depois e a Barnabé. Todos eles eram pessoas diferentes. Quando nós vamos ver a igreja primitiva, são pessoas diferentes. E aqui hoje, nós como igreja somos pessoas completamente diferentes. Mas uma das coisas que é mais poderoso quando a gente fala de uma igreja, família, que nós temos falado nessa série de mensagens, é a unidade. Você pode repetir isso comigo? Unidade? Unidade. Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, ele fala que quando nós formos a igreja de Jesus for uma, e aqui ele não está falando de a comunidade da graça ser um com a bola de neve, que ser um com a piba, que ser um com a reage, nós podemos ser um assim, mas Jesus está falando, antes de nomes de igreja, Jesus está falando de cristãos. Jesus está falando de cristãos. Jesus não falou de denominações ou nomes de igreja. Jesus falou, quando os meus discípulos forem uns com os outros,
por causa do meu Espírito Santo, o mundo então conhecerá que Deus o Pai enviou Jesus. E então eles vão conhecer a Deus por causa da nossa unidade. E qual que é um dos grandes desafios contra a unidade? A amargura, a falta de perdão. Isso acontece. Isso acontece. A grande questão é como nós reagimos diante dos conflitos e das situações que acontecem na nossa vida. Talvez você pense que, poxa, Gustavo, conflito não é uma coisa que eu gosto. Eu também vou dizer para você que eu não sou muito fã. Conflito coloca a gente numa situação, às vezes, que a gente tem que conversar, que a gente tem que debater, que a gente tem que expor a nossa opinião. Muitas vezes a gente vai ouvir que a gente está errado. Quem gosta de ouvir que está errado, gente? Ninguém. Então, o conflito muitas vezes ele não é natural a nós. Mas eu quero dizer para você que o conflito, ele é necessário para a maturidade. Eu quero mostrar isso na vida de Pedro. Se você virar a página da sua Bíblia em Lucas 5, nós temos o chamado de Jesus a Pedro. Lucas 5, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 11. Diz assim: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, Pedro, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde está mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus então respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, pescador de gente. E assim que chegaram à praia, eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Esse é o primeiro relato então de Jesus chamando Pedro. Pedro um pescador, Pedro um homem que buscava segurança, Pedro um homem que já tinha o seu barco, entende-se isso. Pedro, para ele abandonar a sua vida para seguir a Jesus, foi uma baita de uma decisão. E ele toma essa decisão e vai em frente, e então a gente começa a ver várias sequências de histórias, interações de Pedro para com Jesus. Jesus cura as pessoas, Pedro está presente. Jesus envia de 2 em 2 para eles expulsarem os demônios e curarem os enfermos, Pedro está presente. Jesus prega em Mateus 7 e multiplica os pães, 2 multiplicações de pães, 2 multiplicações de alimento, Pedro está presente. Pedro vê as coisas, ele vê o reino de Deus e ele fica impressionado. Ele fala: mano, ainda bem que eu larguei a pescaria para isso. Ele está apaixonado, ele começa a ter um relacionamento com Jesus que o apaixona. Já teve isso aí? Aquela paixão do primeiro amor por Jesus? Aquela coisa apaixonante. Pedro está nisso. Ele está inspirado, empolgado e está com tudo. E aí então, nós temos uma interação maravilhosa lá em João 13. João 13, Jesus chega e fala: eu vou lavar os pés dos discípulos. E Jesus então começa a lavar os pés e está fazendo aquele negócio que totalmente inesperado, né? Um mestre lavar os pés dos seus discípulos. E aí olha o que diz lá João 13, agora nós vamos para o texto de João 13, 6. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Você entende que Pedro é um conflito aqui, certo? Pedro fala: não vou. Pedro, se você não
Se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Ah, Jesus, então me lava por completo. É isso que ele diz aqui, ó. Senhor, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, e não somente os pés. Aí Jesus fala: Pedrão, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus falando relacionado a Judas. Uma outra interação aí interessantíssima. Você percebe que Pedro e Jesus têm conflitos constantes? Conflito não quer dizer que Pedro não amava Jesus. O conflito mostrava que Pedro tinha a liberdade o bastante de falar para Jesus o que ele pensava. Ele estava disposto a falar o que estava no seu coração, sem medo de ser punido. Ele estava disposto a falar e cometer erros diante de Jesus. Pedro é um homem transparente, Pedro não foge de Jesus. Nós temos outros fatos interessantes na vida de Pedro, não é verdade? Quando Jesus pergunta, né, quem dizes que eu sou? E aí as pessoas respondem, alguns falam que você é o Messias e não sei o quê. Aí Pedro vem e fala, Senhor, para onde nós iremos? Jesus acaba de dar uma palavra dura, fala que tem que pegar a cruz e segui-lo, coisa pesada, gente. E aí a Bíblia diz que muitos deixaram de seguir a Jesus. Eu não vou ler o texto, mas eu estou citando para você um outro caso que acontece com Pedro. E aí muitos discípulos, a Bíblia diz que muitos discípulos abandonaram a Jesus quando ouviram que deveriam carregar a sua cruz para segui-lo. Jesus fala para os discípulos, vocês também vão me abandonar? Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E aí Jesus fica feliz com Pedro, fala, pô Pedro, porque isso não foi revelado para você por homem, mas foi revelado pelo Espírito Santo de Deus, sobre você eu vou edificar a minha igreja. E pô, legal, e não sei o quê. E aí num relato, na sequência disso, Jesus fala com seus discípulos que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado. E aí Pedro fala, não, vamos fugir, vamos dar um jeito, você não vai ser crucificado. Gente, Pedro acabou de ter essa revelação, depois ele fala, não Jesus, eu não vou deixar tirar você de mim. O que Jesus fala para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Gente, se teve alguém que teve conflito com Jesus, foi Pedro. Imagina, num dia de manhã ele fala, só tu tens as palavras de vida eterna. No outro dia Jesus fala, eu vou morrer. Pedro fala, não, eu não vou deixar matarem você. Você está maluco? Vamos fugir, vamos dar um jeito. Porque Pedro estava querendo fazer com que Jesus não cumprisse o seu chamado. O que Jesus fala para Pedro? Aparta-te de mim, Satanás. O cara sai de revelação para Satanás. Isso não é conflito? Poxa. Mas você vê que depois disso Pedro não sai batendo o pé. Ai, Jesus me chamou de Satanás, eu vou embora. Ele fica, porque ele conhece Jesus. O conflito não é uma desculpa para nós nos separarmos, para nós nos afastarmos. Meu irmão, minha irmã, se você hoje vive algum conflito na sua vida, seja no seu casamento, seja na sua amizade com seu filho, não é momento de abandonar, é momento de perseverar. Eu quero te mostrar como a perseverança de Pedro deu propósito para a vida de Pedro. Outra coisa que acontece, no mesmo texto de João 13, versículo 36, Jesus está falando, Jesus acabou de dizer então que Judas vai traí-lo, e aí então ele começa a explicar que vai dar um novo mandamento, ame-se uns aos outros e tudo mais, e aí Simão Pedro, João 13, no versículo 36, Pedro pergunta, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde eu vou vocês não podem ir, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Ei Pedro, morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Todas as histórias, a gente conhece a vida de Pedro, não conhece, gente? Acho que é o discípulo que a gente mais conhece, talvez, de textos, é Pedro. E aí Pedro ouve isso. Você vai me negar 3 vezes. Como é que você acha que ele ficaria? Vou nada. Até parece. Estou disposto a morrer por Jesus. E aí então Jesus vai para o Monte das Oliveiras.
E ele está lá, Judas vai, o entrega aos soldados romanos. Pedro dá aquela leve cortada na orelha do Malco, no soldado. Jesus restaura a orelha daquele homem. Só que Pedro, Marcos, que está lá, eles fogem. Você pode repetir isso comigo? Fogem. Eles fogem. No momento de pressão, onde Jesus vai ser aprisionado para ser levado para ser julgado na casa de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, Pedro foge. Alguns dias antes ele disse: morrerei por ti. No outro dia, quando vem a pressão e um conflito que envolve ele diretamente, ele foge. E então, João capítulo 18, nós chegamos numa situação onde Jesus está sendo julgado na casa de Anás e Caifás, era o sacerdote naquele ano. João 18, versículo 17. A casa de Anás e Caifás era uma casa bem grande, tinha um grande pátio na frente, e naquele tempo Jesus só poderia ser julgado dentro de uma sinagoga, que era necessariamente o local onde os judeus aplicavam os seus juízos, seja para qualquer situação que fosse. Mas como eles precisavam pegar Jesus no erro, como eles precisavam fazer tudo numa tramóia ali, como eles não podiam fazer na luz do dia, eles aprisionam Jesus à noite, eles julgam Jesus à noite na casa do sumo sacerdote, e por causa da casa dele ser um grande pátio, tinha muitas pessoas ao redor, foram construídas fogueiras ao redor da casa dele, para as pessoas se esquentarem. Pedro então segue a Jesus à distância. Jesus está aprisionado, sendo levado para o seu julgamento, não o julgamento diante de Pilatos, mas primeiro o julgamento de Anás e Caifás, e ele está lá e Pedro está meio à distância, então está ali rolando o julgamento, eles estão falando, estão acusando Jesus, é quando Anás e Caifás rasgam o seu manto, e tem toda aquela história lá e tudo mais, e Pedro está do lado de fora só olhando, sem se envolver, se esquentando ali no foguinho. E aí então acontece isso, uma moça vendo ele se esquentar no fogo, disse assim: você não é um dos discípulos daquele homem? Não, respondeu ele, não sou. Saiu, foi para outro foguinho. E aí acontece, o texto, eu não quero ler o texto todo para a gente não se alongar. O sumo sacerdote então vem e interroga Jesus, do versículo 19 até o versículo 24, Anás, ele amarra Jesus, ele envia Caifás para o sumo sacerdote, Jesus está julgado, sabe, a gente está uma tensão, Pedro está do lado de fora, Pedro está vendo tudo, mas Pedro não interfere, porque ele está com medo. Mas Pedro já negou Jesus uma vez. Versículo 25 ao 27. Nesse meio tempo, enquanto Simão Pedro estava perto da fogueira, ele foi para outra fogueira, né, gente? Porque, aquela já tinha conhecido ele, né? Foi para uma outra fogueira, esquentando-se, e perguntaram-lhe novamente: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Mas um dos servos, olha esse nível de descrição de João, mas um dos servos da casa do sumo sacerdote, parente do homem a quem Pedro havia cortado a orelha, perguntou: eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Eu achei interessante que os 3 momentos onde Pedro nega Jesus são momentos de muita pressão. É no mesmo lugar, no mesmo ambiente, pressionado. Pedro está num conflito muito grande dentro de si. Só que aquela frase dele: Jesus, por você eu morreria, se provou mentirosa na hora da provação. Porque naquele momento, se ele fosse pego, o que você acha que as pessoas iam fazer com ele? Pô, se Jesus está sendo julgado injustamente, vão me matar. Pedro, para se proteger, egoístamente, ele faz o quê? Nega Jesus. E aí então, nós temos, pelo relato do Evangelho de João, Pedro praticamente desaparecendo. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. A última interação de Pedro com Jesus, diretamente, foi no Monte das Oliveiras. A última interação onde Pedro olhou para Jesus, Jesus falou com Pedro, foi lá no Monte das Oliveiras, quando ele restaura a orelha daquele homem que Pedro
cortou. Depois disso que Pedro foge, Pedro não vê mais Jesus. Consegue imaginar isso? Até ver Jesus crucificado, Pedro não fala mais com Jesus. A última experiência que Pedro tem com Jesus, as experiências mais recentes você vai me negar, você corta a orelha de um cara que eu não pedi para você fazer, e você me nega 3 vezes. Imagina a cabeça de Pedro. Eu não sou merecedor. Tudo que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu comigo. Tanto que Pedro é o primeiro dos discípulos, depois que Jesus morre e ressuscita. Pedro vai até o túmulo com João, mas o Evangelho de João diz que somente João crê. Pedro vê o linho de Jesus ali, vê que o corpo de Jesus não está mais no sepulcro, mas a Bíblia fala que Pedro não creu, quem creu foi João. Tanto que depois que isso acontece, Pedro volta a ser pescador. Olha que interessante, passou 3 anos com Jesus, mas a última experiência que Pedro teve, marcou ele negativamente. Os erros de Pedro marcaram ele num nível, geraram um conflito dele tão grande interno, que ele pensou, eu não sou mais digno de Jesus. Eu não sou mais digno de Jesus. Eu imagino que Pedro estava na reunião com os discípulos. A Bíblia não é específica em dizer quais discípulos estavam durante os dias que Jesus esteve morto. A Bíblia não cita se Pedro estava na casa, quando Maria Madalena vem e diz, o mestre ressuscitou. O único relato que nós temos na Bíblia é que quando a pedra então é rolada, Maria está no túmulo, vem João, discípulo amado, vem Pedro, eles olham. Mas a Bíblia é clara em dizer, no texto de João, no capítulo 20, que somente João creu. Pedro olhou, não entendeu, voltou para a sua vida, voltou para ser pescador. Como é que um homem que viu tudo aquilo, que largou tudo para seguir a Jesus, como é que uma pessoa que teve aquela paixão maravilhosa, por ti eu morro, agora, vendo que se cumpriu aquilo que Jesus disse, que no 3º dia ele não estaria lá, não é verdade? Pedro ouviu isso, Pedro olha que Jesus não está no túmulo, e volta para ser pescador. Faz algum sentido isso, gente? Pedro tinha um conflito dentro dele muito grande, com relação aos erros que ele cometeu, as atitudes que ele teve, porque eu volto a dizer, a última experiência que Pedro teve foi, eu errei, eu neguei a Jesus. Tivemos recente, a morte dessa cantora que teve agora, essa cantora sertaneja aí, Marília Mendonça. Fiquei imaginando que talvez o filho dela, os familiares dela, talvez não tiveram uma última conversa com ela. E quanto isso pode ter marcado, a gente não sabe o que isso vai acontecer, que Deus tenha misericórdia dessa família. Às vezes a gente, quando chega num luto, num velório, às vezes a gente não tem palavras para descrever, e as pessoas que estão mais próximas, às vezes sentem mais, não é verdade? Porque fica aquela sensação de, eu gostaria de ter falado alguma coisa, eu gostaria de ter resolvido aquilo. Pastor Edson já trouxe isso no nosso curso, a gente traz isso, a maior arrependimento das pessoas, no final da vida delas eu gostaria de ter tido mais relacionamento, eu gostaria de ter tido mais tempo com as pessoas, eu gostaria de ter amado mais, aquela música, eu gostaria de ter vivido mais, gostaria de ter falado mais a verdade, gostaria de ter trabalhado menos. Mas Pedro não teve essa oportunidade. A última oportunidade que Pedro teve de falar com Jesus, ou com uma interação com Jesus, foi ele ter negado a Jesus. Você consegue imaginar o que estava na cabeça dele, meu irmão, minha irmã? Eu não consigo imaginar a crise que estava dentro de Pedro, mas ele estava em conflito.
Ele experimentou vários conflitos com Jesus. Jesus sempre falou a verdade com ele, às vezes uma verdade dura, às vezes uma verdade que não foi tão gostosa para Pedro, mas Pedro sabia tanto que Jesus amava ele, que ele permanecia, mesmo depois de ouvir umas verdades. Ele ficava, porque eu sei que Jesus está fazendo isso para o meu bem, porque eu sei que Jesus me ama. E aí então, nós temos João 21, que é o último texto que eu quero ler com você. João 21 é um epílogo, no capítulo 20 encerra-se a história, vamos assim dizer, mas tem esse capítulo 21 que eu acho que quando João acrescentou, ele falou, eu preciso deixar para o Gustavo um dia, ele vai pregar lá em Atibaia um dia, então eu preciso deixar esse texto para ele. Olha o que diz o texto de João, capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 17. Jesus já tinha aparecido a Maria Madalena, Jesus tinha aparecido aos seus discípulos no capítulo 20, Jesus aparece a Tomé, o discípulo incrédulo, não é verdade? E aí então, nós temos João 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Conhece essa história, gente? Já ouviu essa história? Tá. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Conhece essa história, gente? Já ouviram já? Olha que coisa. Déjà vu para Pedro aqui. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam apenas a uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual já havia um peixe e pão. Jesus disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus então repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse, então alimente as minhas ovelhas. Jesus, quando no corpo ressurreto, encontra Pedro, talvez depois daquele dia, daquela noite no Monte das Oliveiras, Jesus não senta com Pedro e fala, Pedrão, vamos acertar as contas das coisas que você errou? Eu falei que você ia me negar, hein? Aconteceu, né? Te disse. Jesus não faz isso. Jesus não chega para Pedro e fala, Pedro, tudo que a gente viveu junto e agora você voltou a ser pescador? Jesus, ele vai, fica na praia esperando, Pedro o vê, Pedro pega a sua capa, entra no mar, sai correndo em direção a Jesus, encontra Jesus. Você percebe que é muito parecido com o chamado de Pedro lá, em Lucas 5? É muito parecido.
É como se Jesus voltasse e falasse: Pedrão, ó, eu te chamei para uma coisa, só porque você errou, não quer dizer que essa coisa mudou. Só porque aconteceram algumas coisas na sua vida, não quer dizer que eu deixei de chamar você para ser pescador de homens. Eu não chamei você, eu não considero os seus erros sendo um fator que te desconecta de mim. Para as três negações de Pedro, teve 3 respostas: sim, eu te amo. Jesus está literalmente mostrando que Ele enxerga as pessoas de uma maneira diferente. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus não enxerga o seu erro, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente fez altas declarações para Deus um dia, só nós sabemos as coisas que nós falamos para Deus em oração. Fizemos grandes compromissos, falamos que faremos grandes coisas, e aí a vida mudou. Aconteceram coisas que saíram do nosso controle. A nossa fé diminuiu. Mas eu quero dizer, a gente não pode voltar a uma vida que a gente vivia antes de Cristo. A gente não pode regredir a uma vida que a gente vivia antes de Cristo. Entrou a pandemia, um monte de coisa foi mudada. Nós queremos voltar ao que a gente era antes da pandemia? Não, eu gosto dessa frase novo normal, porque eu quero ter um novo normal com Jesus. Eu quero ter um novo normal com a palavra. Eu quero ter um novo normal com o Espírito Santo. O que foi para 2018, foi para 2019, foi para aquela estação. Agora o Senhor tem algo novo. Mas você perceba algo interessante em Pedro. Quando João fala, é o Senhor, Pedro não fica lembrando, meu Deus, Jesus vai me pegar. Vou me jogar aqui no barco. João, fala aí. Fala, legal, Jesus. Mas não fala que eu estou. Pedro, ele corre para o conflito. Ele fala, eu quero ver Jesus. Eu amo Jesus, eu sei que Ele me ama. Eu não vou fugir. Eu não vou fugir desse conflito de encontrar o cara que me ama só porque eu errei. Eu não vou fugir do conflito com o meu mestre só porque eu errei. Eu não vou fugir de Deus só porque eu errei. Eu vou ao encontro dEle. Por quê? Porque quando Jesus entra numa resolução de conflito, sabe o que Jesus faz? Ele pergunta, você me ama? Às vezes a gente foge de conflito. Eu comecei com o texto de Lucas 6, que fala que a boca fala do que está cheio o coração, porque às vezes a gente aparenta uma coisa, mas o nosso coração está cheio de conflito, cheio de contenda, cheio de amargura, cheio de falta de perdão, e aí a gente não consegue ir para um outro estágio da vida. A gente não consegue começar um novo capítulo no casamento, a gente não começa um novo capítulo no relacionamento com os filhos, a gente não consegue começar um novo trabalho, a gente não começa por quê? Porque está tudo aqui, situações não resolvidas, conflitos dentro de nós não resolvidos. Faz sentido isso? Um monte de coisa não resolvida. E aí a gente pensa que a gente tem que lidar com isso sozinho. Não tem, você tem um caminho, chama Jesus Cristo o Senhor. E quando Jesus entra no conflito, Ele não vai apontar o dedo, Ele não vai acusar eu e você, mas Ele vai ser incisivo numa coisa: você me ama? Não importa o conflito que eu e você podemos estar passando, meu irmão, minha irmã, seja no seu casamento, no seu filho, com o seu trabalho, com o seu passado, consigo mesmo. Quando você chegar a Jesus, Jesus vai fazer essa pergunta: você me ama? Por que Jesus quer fazer essa pergunta? Porque se nós amamos a Deus, a Bíblia fala que nós obedecemos ao Senhor. Aquele que me ama, me obedece, disse Jesus no próprio texto de João 14. E quando Pedro fala sim, eu amo, Pedro está dizendo, eu estou disposto. Jesus quer restaurar e resolver os conflitos que nós estamos vivendo. Só que primeiro, Pedro faz uma coisa muito interessante. Ele está pescando, e eu achei interessante esse relato, o Senhor ministrou ao meu coração,
que eu queria compartilhar com vocês. Ele pega a capa dele. Eu fiquei, Senhor, por que ele pega a capa? Se eu vou entrar no mar, eu vou com menos roupa, né? Eu não vou colocar mais roupa para eu andar, para ficar mais pesado. O Espírito Santo falou para mim que essa capa é Pedro trazendo quem ele é. É Pedro trazendo quem ele é, os problemas dele, o que ele negou. Ele está colocando a vida dele. Ele coloca a capa dele e vai ao encontro de Jesus. Ele fala, eu sou isso aqui, Jesus, tu me conheces, tu sabes os meus pensamentos, tu sabes meus choros, as minhas lamúrias, minhas tristezas, os conflitos, tu sabes que eu te neguei, tu sabes tudo isso, e eu venho aqui mesmo assim te encontrar. Isso é uma atitude ousada, isso é uma atitude de quem ama Jesus. E aí Jesus chega e fala, Pedrão, você trouxe todas as suas marcas, você trouxe tudo o que você viveu, você trouxe todos os seus conflitos, você trouxe a nossa história junto, e deixa eu te dizer, você me ama? Sim, eu te amo. Então agora eu vou te dar um propósito, vou relembrar o que você tem. Apacenta as minhas ovelhas, alimente os meus cordeiros. A banda pode subir aqui. Meus irmãos, a reflexão final que eu quero trazer com vocês sobre a vida de Pedro, ela é bem simples. Às vezes a gente chegou em certas situações da nossa vida de conflito que a gente não resolveu bem. Deixa eu te dizer uma coisa, não se sinta mal por isso. Às vezes as coisas, por falta de maturidade nossa, porque às vezes o conflito está relacionado a outra pessoa, e a outra pessoa está com o coração duro. Deixa eu dizer algo aqui, não é simples resolver conflito. Se fosse simples, não chamaria conflito. Mas, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, você é filho e filha de Deus? Amém? Você é? Nós temos que reagir diferente. Ah, mas todo mundo deixa quieto esse assunto. Todo mundo diz que o tempo cura. Todo mundo diz que cai no esquecimento. Para um cristão, isso não é verdade. Para um filho e filha de Deus, ele fala, Senhor, existe uma situação, eu levo até ti, e eu falo, Senhor, me traz a direção para que isso seja resolvido, para que eu não fique preso no meu passado. Sabe o que é lindo de Pedro? Ele chega até Jesus com tudo que ele é. Se Pedro tivesse fugido de Jesus aquele dia, na praia, se tivesse acabado em João 20, não tivesse João 21, se Pedro tivesse fugido de Jesus aquele dia, é muito provável que Pedro não seria o Pedro que a gente conhece em Atos. É muito provável que ele não seria o Pedro que escreveu as suas 3 cartas. É muito provável que ele não seria isso. Por quê? Porque ele ia carregar para sempre a marca, eu errei e eu neguei a Jesus. Mas quando Jesus vem, percebe isso, Jesus volta ressurreto para encontrar Pedro. Ele encontrou nos outros em bando, mas para Pedro ele falou, eu vou voltar e vou comer um peixe com esse cara. Eu vou fazer igual quando eu chamei ele. Eu vou fazer ele trazer à memória aquilo quando eu chamei ele. Eu vou trazer à memória dele o propósito dele. Só que olha, a gente só recebe um novo propósito quando a gente resolve os nossos conflitos. Às vezes você pode estar sentindo na sua vida falta de perseverança para o seu casamento. Às vezes você pensa, parece que com o meu filho não tem mais sentido. Tem pessoas que chegam a desenvolver às vezes doenças emocionais e físicas por conta de coisas não resolvidas. Pressiona, vai se encurvando, fica pesado. E aí quando a gente pergunta, está tudo bem? Tá. Está tudo bem. Sabe qual que é o nome disso? Mentira, e o pai da mentira é o diabo. Poxa, Gustavo, estava acabando tão bem. Quando alguém pergunta para a gente se a gente está bem, a gente mente, nós estamos dando uma grande alçada ao diabo para ele semear divisão e solidão na nossa vida. Mas eu não confio nas pessoas, então tem um conflito aí não resolvido, você precisa resolver esse conflito, porque você foi criado para viver em família. A Bíblia diz que o Senhor fez o solitário habitar em família. Mas eu não quero, sua escolha.
Volte a ser pescador. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Mas Ele enviou Jesus para dizer: Jesus não veio para julgar você, Ele veio para restaurar você e dizer: eu tenho um propósito para a sua vida. Isso aconteceu com Pedro. Pedro ia voltar a ser pescador. Jesus falou: você me ama ainda, Pedro? Você percebe que Jesus faz essa pergunta de novo? Jesus não chega e fala: Pedro, já como você era meu discípulo, deixa eu te dar trabalho. Antes ele checa o coração: você me ama? Sim, então eu vou lembrar você, porque eu te chamei. A pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é: você ama Jesus? Às vezes a gente nem está pensando isso, Gustavo, mas eu não consigo pensar em amar Jesus. Para mim é um peso obedecer a Jesus. Fazer as coisas que a Bíblia diz, pelo amor de Deus, eu já tenho muita coisa para fazer. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. Como filhos e filhas, o nosso padrão de resposta, de reação precisa mudar. Então, se você está num conflito hoje, assuma essa verdade. Você não vai ver um próximo capítulo, você não vai ver uma próxima jornada, você não vai ver essa esperança que você quer que acabe logo, se você não enfrentar esse conflito com Jesus. Não é fácil, deixa eu te dizer, mas por isso nós vivemos em família. Por que existe igreja, gente? Já parou para perguntar isso? É porque quando nós estamos maus, abatidos, entristecidos, guardando coisa, vem algum irmão cheio do Espírito Santo e fala: olha, você precisa disso, deixa eu caminhar, eu vou andar a segunda milha com você, eu vou andar com você, eu vou te ajudar, eu vou interceder, eu vou orar para você. Mas se a gente fecha e fica o chucrão, amargurado, Hebreus diz que o que divide os irmãos é a raiz de amargura. Eu creio que o Senhor quer nos libertar nessa manhã. Eu não falo isso da boca para fora, eu falo com convicção completa no meu coração. Só que primeiro a gente tem que ser igual Pedro, não fugir do encontro com Jesus. Ah, Gustavo, mas eu já entreguei minha vida para Jesus, Ele é meu Senhor e Salvador. Pedro também já era. Mas porque ele entregou a vida para Jesus, não evitou ele de ir de novo ao encontro de Jesus. E Jesus teve que falar de novo: você me ama, Pedro? Vamos botar a casa em ordem, vamos esquecer do passado, deixa eu dizer novamente a sua identidade. Estou no meu coração essa manhã que tem muitos de nós aqui hoje que temos conflitos não resolvidos, conflitos entre irmãos da igreja, conflitos entre casais. Talvez você fale: meu casamento, eu não estou pensando em me divorciar, Gustavo, mas seu casamento não está mais como era antes. Ah, mas é normal, as coisas esfriam. Não é normal, o normal é o que Jesus tem para você, e o padrão de Jesus é alto, maravilhoso. Não se acomode com menos, não pega a mediocridade da nossa vida e diz: ah, isso é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Esse é o padrão. Pessoal, mas eu vou ter que tocar em alguns assuntos difíceis. Bem-vindo à vida. Quando você encarar isso, Deus vai falar: que bom, agora você pode enxergar o novo estágio que eu preparei para você. Recentemente tive um grande conflito com meu pai. Esses últimos anos a gente teve muitos conflitos, eu e meu pai. Muitos. Nem sabe que eu vou falar isso, mas falou para eu pregar, você lascou, né? Tive muitos conflitos com meu pai. De achar que ele estava fazendo errado, de achar que ele devia reagir de outra maneira, de chegar a um ponto de às vezes eu nem querer ir na casa dele, que eu falei: se eu for lá, eu vou ter que... ai, Jesus. Porque cá entre nós, a gente sabe que a gente precisa resolver, não sabe? A gente sabe. E a Maíra sabe disso. Muitas vezes eu fugi. Não foi uma, nem duas, nem três, foram várias. Mas sabe, eu entendi que meu pai não é uma pessoa perfeita.
de que ele vai errar, e não vai ser nem a primeira, nem a última vez dele. Mas se eu escolher julgar ele pelos erros do passado dele, quem ele foi no passado, é totalmente injusto. Então eu precisei resolver o meu conflito. Eu precisei olhar para o passado e falar, não, eu vou resolver as situações. Eu vou conversar com ele sobre o que me ofendeu, sobre o que marcou meu coração, sobre o que eu não concordo, e vai ser difícil. E foi difícil. E se eu não tomar cuidado, meu coração volta ainda querendo julgar. Mas quando eu li essa palavra, eu escolho ficar livre do juízo sobre as outras pessoas. A Bíblia também fala que com a mesma medida que nós julgamos, nós seremos o quê? Julgados. E a gente esquece desse versículo, né, gente? Ai, a gente gosta tanto de Jeremias 29:11. Mas essa a gente esquece. E se, vou propor aqui, e se? Pensa nisso, e se? Nós enfrentássemos os nossos conflitos do passado? E se nós levássemos eles até Jesus? E se nós orássemos e clamássemos ao Espírito Santo por uma direção? E se nós compartilhássemos com alguém mais maduro na fé para nos ajudar? E se com essa atitude, Deus falasse assim, maravilha, agora vocês estão prontos para um próximo capítulo. Valeria a pena? Sim ou não? Às vezes a gente vê que a única solução de um conflito é problema, é briga, por isso que a gente foge. Hoje eu quero propor para você, tem uma solução de conflito que se chama Jesus Cristo, e por causa disso a gente tem que ter uma alegria muito grande de enfrentar essas coisas, porque Jesus não nos condena, Ele nos restaura, e além de nos restaurar, Ele nos dá um novo propósito. Eu creio que o Senhor quer restaurar propósitos aqui. Você pode ficar em pé no seu lugar? Nós temos a direção de orações específicas. Vai ser uma bênção. Mas eu queria orar especificamente hoje por pessoas que perderam o seu propósito, estão com dificuldade de enxergar o futuro, por causa de conflitos que não foram resolvidos. Às vezes você tem um chamado tão maravilhoso, Deus te deu dons, capacidades, mas por causa que você foi ofendido na igreja, porque você foi magoado, você enterrou esse talento. Desenterra, meu irmão, minha irmã. Deus quer abençoar muitas pessoas através da sua vida. Alguns casamentos que você fala, parece que agora vai ser só, a gente só vai esperar um dos dois morrer, né? A gente não vai divorciar, mas a gente também não é mais amigo. A gente não tem mais vontade de passar férias junto. A gente não planeja mais a vida junto. Deixa eu dizer para você, Deus quer restaurar o propósito do seu casamento. Sabe, mas meus filhos não estão mais no caminho do Senhor. Eu tentei, eu investi, eu fiz tudo, eles tomaram as escolhas deles. Esse é um conflito que eu acho que eu errei tudo. Deixa eu te dizer, a promessa do Senhor de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, ela não é datada, o Senhor pode realizar ela. Mas às vezes, talvez você vai ter que chegar no seu filho com amor e ter um conflito. Os conflitos mais difíceis são de pais e filhos. Acabei de falar o meu aqui para vocês. Isso não me fez ser menos crente, mas foi o Espírito Santo trabalhando em mim. Não enterre os conflitos, não deixe eles para depois. Gustavo, mas eu não sei fazer conflito. Se eu for, eu já brigo. Se eu for começar a falar, eu já dou um tapa na cara. Eu falo, seu filho da mãe, não sei o quê. Eu já sou um bocudo, eu não sei fazer. Tem um negócio chamado Espírito Santo, você conhece? O Espírito Santo transforma as nossas palavras doces como mel, diz o Salmo. Amabilidade, bondade, mansidão, domínio próprio, é tudo fruto do Espírito. Gustavo, mas como é que eu vou tratar uma situação? Se humilhe diante do Senhor, busque ao Senhor. Espírito Santo me enche.
A minha vontade, eu estou com um raio. Oh, mas deixa eu dar uma dica para você. Não sente para resolver conflitos se primeiro não perdoou. Primeiro tem que perdoar. Porque se a gente for resolver um conflito sem perdoar, é como se a gente quisesse construir um prédio sem alicerce. Parece que está indo lá no final, ele fala alguma coisa, ela fala alguma coisa, você desanda, aí você fala, parece que ficou pior. Conflito a gente se resolve quando primeiro a gente perdoa. Jesus tinha perdoado Pedro, não tinha? Jesus não quis acertar as contas com Pedro. Jesus falou, eu vou restaurar Pedro. E a Bíblia diz que foi nos dado o ministério da reconciliação. Só um reconciliado consegue reconciliar outros. Se nós queremos mais vidas nessa igreja, mais pessoas conhecendo a Jesus Cristo, nós precisamos resolver esses conflitos através de Jesus, sermos cheios do Espírito Santo e mostrarmos que em Jesus há uma esperança para uma nova vida. Mas hoje eu quero orar por você, que tem conflitos não resolvidos, que se você sente que a sua vida parou, seja na sua relação familiar. Eu poderia orar especificamente se você tem conflitos dentro de você, mas hoje eu não quero orar por isso. A direção que eu tenho no meu coração é você que tem conflitos na sua família. Sua esposa, seus filhos, cônjuge, pais. Uma das marcas do Senhor voltar é que tornaria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Olha que beleza. Mas é nossa responsa. Coloque sua mão no seu coração, fala, é minha responsabilidade. E o Espírito Santo vai te ajudar, meu irmão, minha irmã. A Bíblia fala que nós podemos pedir sabedoria e Deus dá. Deus não nos condena por nós pedirmos sabedoria. Deus quer trazer sobre a sua vida sabedoria. Mas é momento hoje de não fugir. É momento de pegar a capa igual Pedro, andar no mar e encontrar Jesus. Por isso feche seus olhos no seu lugar. Pergunte ao Senhor, Espírito Santo, primeiro, Pai, há algo que eu preciso resolver, algum conflito no meu coração, Pai? Há algum conflito que eu preciso resolver no meu coração, Senhor? Às vezes você pensa que não tem conflito, mas às vezes sua esposa pode estar magoada, seu marido pode estar magoado, seu filho. O Espírito Santo sonda os corações, ele pode te revelar agora isso. Eu peço, Pai, traga a memória dos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Se tem algo que precisa ser tratado, se precisa ter algo, Senhor, traz a memória, mas traz a eles a ousadia, Senhor, e a convicção de que o Senhor guiará os passos deles, Senhor. Eu declaro, Senhor, um batismo do Teu Espírito Santo, Senhor, enchendo os nossos corações de compaixão, Senhor Jesus. Nós declaramos, Pai, amarras do passado destruídas, cadeias quebradas, no nome de Jesus, Senhor. Mas que essas cadeias sejam quebradas, elas não voltem mais para atormentar, Senhor. Por isso nós te clamamos, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor Jesus. Nós clamamos a Ti, Senhor, com o desejo do nosso coração. Não deixa a gente se acomodar com conflitos não resolvidos, Senhor. Não deixa a gente se acomodar dizendo que a vida é assim. Ajuda a gente a resolver esses conflitos e recebermos do Senhor, como Pedro recebeu, um novo propósito, uma direção nova, Senhor. Restaura casamentos aqui nessa manhã, Senhor. Restaura, Senhor, relacionamentos de pais e filhos que estão rompidos nessa manhã, Senhor Jesus. Restaura, Pai, restaura, Senhor. Nesse Natal, quando talvez nós vamos poder nos ver novamente, amizades de irmãos, cunhados que estavam destruídos, restaura, Senhor. Pessoas que se afastaram por causa de brigas políticas, por discussões superficiais, restaura, Senhor. Traz, Senhor Jesus, perdão, tanto para o nosso coração, e nos capacita a perdoar, Senhor. Nos capacita a perdoar. Diga isso, fala, Senhor, eu quero ser um homem e uma mulher capaz de perdoar, Senhor. Nós queremos perdoar, o Senhor tem um novo capítulo para a nossa vida, Senhor. Mas tudo isso é fundamentado no perdão, Senhor. É o perdão que inicia novos capítulos, Senhor Jesus. Por isso faz isso, Pai. Faz isso, Senhor Jesus. Restaura, Pai. Restaura relacionamentos. Restaura relacionamentos. Restaura relacionamentos, Senhor Jesus. Restaura relacionamentos, Pai. No nome de Jesus. Amém.